plataforma deve estar atualizando ainda, agora vai começar. Entendido? Não aparece para mim nada. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma live, estamos iniciando aqui mais uma live. Quarta-feira, e nós vamos dar início a um tema muito interessante das couraças emocionais. O que são essas couraças? Que eu chamo de gaiola emocional. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa gaiola emocional, o que isso afeta a nossa saúde, o nosso comportamento. Sejam bem-vindos a você que está chegando, Zildinha, bom dia. Bom dia, Angélica. Deixa eu selecionar aqui para a gente dar início à nossa live. Deixa eu convidar as pessoas. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu Deus, não é possível. Bom dia, bom Prontinho. dia. Plataforma estabilizada. Eu acho que agora a gente consegue iniciar a live. Deixa eu só ajustar mais um detalhezinho importante. Eu estava me esquecendo. Zildinha. Bom dia, Luiz. Bom dia, Angélica. E aí, a gente, bom dia, Fran. Tudo bem com vocês? E aí a gente já começa Tudo bem, meu em amor, definitivo. com você? Vamos lá. Deixa a plataforma estabilizar. Ela está atualizando algumas políticas internas, algumas funcionalidades, e pode parecer que esteja travando aí para vocês, porque para mim está travando. Não sei se para vocês está travando a conexão. Me avisa aí se está travando aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se estabilizando o já sinal. Estabilizou. A gente começa. Está travando aí para vocês? Vamos ver aqui se trava, se não trava. Tá escutando? Me avisa aí se está escutando. Vocês estão me vendo? Eu tô escutando, você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Ela tava travando no início, mas ela já estabilizou, tá? Isso, perfeito então. Eu acho que vai dar umas travadinhas por conta de atualização aí de funcionalidade, de política, de privacidade, enfim. Veio uma atualização agora há pouco e abri a live e aí veio essa mensagem de atualização de políticas internas aí. Pode ser que esteja baixando pacotes aí em segundo plano enquanto a live roda. Por isso que eu estou aí perguntando se está travando ou não. Obrigado, Solange. Bom dia. Então, como eu estava dizendo, 9 horas 4 minutos, horário de Brasília. Aqui em São Paulo, de uma forma geral, frio. A capital paulista, regiões amanheceram aí com 4, 5 graus de temperatura. Hoje aqui na metropolitana, eu estou na cidade de Guarulhos, São Paulo. Amanhecemos com 6 graus. Agora que a temperatura resolveu subir, nós estamos neste momento 9 graus. E eu quero saber de vocês aí, a cidade onde vocês estão, qual cidade você está, de onde você me assiste. Vamos colocando aí no chat, na barra de rolagem, para a gente ver onde que a nossa live está atingindo, alcançando vocês. E aí a gente vai nos preparando aí para um bate-papo maravilhoso. Hoje a Fran, bom dia, Fran.
Brasília, Distrito Federal. Hoje está quente ou frio aí? Ontem eu dei aula para um pessoal de Brasília, eles falaram que parte estava frio e parte estava quente. Eu acho que amanheceu friozinho aí. João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, Fernanda. Bem-vinda. Um beijo aí pro pessoal aí de João Pessoa, na Paraíba. Zilda, Santa Catarina, Zilda, deve estar muito frio, né? Acho que nem tanto agora. Bom dia, Vera, minha amiga. Beijo, obrigado. Bom dia, Lê. Bom dia, Regina. Bom dia. Tudo bem com você, Regina? Acho que a Regina, se eu não me engano, se for a Regina que eu estou pensando, é de Tocantins, Regina? Obrigado, Regina. Araraquara, interior de São Paulo, friozinho, imagino, Solange. Brasília tá frio, né? Que bom, Regina. Bem-vinda. Eu acho que você é de Tocantins. Lençóis, aí pertinho, pertinho de Jaú, Bauru, pertinho. Pertinho da Angélica, Lençóis A Regina é Paulista. minha vizinha. Ah, Bom vizinha, dia, vizinha. Regina. Vizinha de cidade. Eu acho que eu com Blumenau, geladinho. Eu lembro de ter conversado uma vez com a Regina que entrou na live e ela é de Tocantins, né? Fala, Fran. Obrigado. Seja bem-vinda. Então, gente, hoje nós estaremos falando de problemas emocionais. Claro, não poderia ser diferente. São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Claire, bom dia, seja bem-vinda. E hoje nós estaremos falando de um tema muito intrigante e, ao mesmo tempo, muito interessante, o que eu denominei de gaiola emocional. Puxa vida, o que será essa gaiola emocional, né? Então, nós passamos por vários temas ao longo de não queria ser emocional. Você será sempre emocional, Fran, porque você é ser humano. E nós, como ser humano, não podemos fugir da nossa natureza de sermos emocionais, porque dentro do nosso cérebro tem uma estrutura que se chama sistema límbico. O sistema límbico está presente somente em aves e mamíferos. Portanto, aves e mamíferos têm emoções. Então é da nossa natureza sermos emocionados. Está tudo em paz com você, não se preocupe, não lute contra a sua natureza de ser humano, tá bom? Bom dia, meu amigo Oséias. Seja bem-vindo. Em exagero, não. Aí a gente aprende a controlar, tá? É isso, a proposta da live hoje é entender por qual razão, muitas vezes, né, pegando o gancho aí da Fran, algumas pessoas não conseguem se controlar. Eu não estou dizendo que você é desequilibrada, pelo amor de Deus, com todo carinho e respeito. Bom dia, mundão, Recife, como é que está Recife, mulher? E aí, tá quente? Tá frio para vocês? Bom dia, Deise. Ana Paula, bom dia, seja bem-vinda. Então, a grande questão é como buscar o equilíbrio. Para buscar o equilíbrio... Bom dia! Bom dia, Bom mundão. dia, meu Menino, amor. pra falar a verdade, ontem fez um friozinho, viu? A gente veio 22 graus. Olha, Nossa, que frio, que frio. aqui é, Roberto. Imagino. Aqui é. Aqui é 29, 30. 22 graus aqui em São Paulo, o pessoal tá soltando rojão, que é a temperatura ideal para o paulista. Então, emocional e racional. Existem momentos em que nós vamos precisar da nossa racionalidade e tem momentos que a gente não vai fugir da nossa emoção. Então, a proposta da live de hoje é tentar entender, hoje, sexta-feira, é um tema muito rico, é muito abrangente, muito interessante. Eu acredito que vai mexer aí com o interno de muitas pessoas, né? E mexe. Nós vamos falar dessa gaiola emocional que inconscientemente a gente vai criando, né? Nós vamos criando Chegou, mundão, bora pro tep-tep, né? E a gente tentar entender por qual razão a gente cria o que a gente chama de couraça, né? Uma armadura em volta do nosso corpo, e a gente fica com a musculatura, dependendo da região, toda tensionada. E essa musculatura tensionada
acarreta em somatizações. E é exatamente isso que eu vou falar a partir de agora na nossa live. Então nós vamos falar de 7 grandes segmentos musculares, regiões, o que a gente chama de anel muscular ou couraça muscular, Mato Grosso do Sul. Tá muito frio, imagino, Daisy. Eu imagino. Aí você está apenas 1 ou 2 horas atrás do horário de Brasília. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. Um beijo aí para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma capacidade imensa de nos acorrentarmos nas emoções. Exatamente. É isso mesmo, Vera. E não que nós deixaremos de sermos emocionais. Nós precisamos entender o que é que está acontecendo no nosso entorno para que a emoção não nos governe e eu passe a controlar a emoção sem deixar de ter as emoções. Então esse é o grande aprendizado. Eu preciso aprender a entender que tipo de emoção eu estou sentindo e por qual razão essa emoção está vindo. O nosso cérebro está traduzindo uma imagem que se transforma em emoção. E às vezes a gente passa a vida inteira, né, carregando exatamente. Sirlene, minha querida, bom dia. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então nós vamos falar do anel ocular. Aí eu vou fazer várias relações com vários temas que eu já trabalhei aqui em live. Quem me acompanha vai estar associando, lembrando, né, com as 5 feridas emocionais. Então nós temos o anel ocular, nós temos o anel oral, o cervical, o torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Então são 7 grandes anéis que nós temos no nosso corpo. Nós temos 7 grandes couraças musculares que impedem o fluxo natural da nossa energia, que a gente chama de emoção. E para cada anel desse travado em nosso corpo, existe alguns processos de somatizações, de comportamentos, de atitudes, e nós vamos desvendando aos poucos, não dá para a gente aprofundar aqui, porque precisaria de meses para a gente falar disso, de verdade, não estou exagerando, precisaríamos de meses até para a gente entender na íntegra toda essa temática. Mas eu vou tentar facilitar ao máximo aí, bom dia, Regina, ao máximo para que vocês possam compreender esses processos, tá? Então, para quem ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez aqui na live, muito obrigado por sua presença. A você que está aí na For You, não se acanhe, não se intimide, pode entrar aqui na live, você será muito bem recebido, muito bem recebida, como sempre as pessoas são, né? É muito bem recebido, muito bem recebida. Então, fiquem à vontade, eu agradeço o carinho, a presença, a participação. Nós já passamos, eu recebi um relatório ontem do TikTok, das minhas lives presentes, etc. E isso, Raquel, de uma forma geral, né, essa teoria, quando ela foi desenvolvida, ela não fez nenhuma relação com os chakras, mas incrivelmente, curiosamente, os nossos 7 anéis estão relacionados aos 7 principais chakras, ficando de fora somente o chakra da coroa, né? Começando apenas com o chakra ali próximo ao 3º olho. Mas essa é a relação hoje que a gente... Bom dia, Autêntica! A gente tem essa relação, mas na época dessa teoria não se fazia essa relação. Hoje a gente sabe que tem relação direta com os nossos pontos de energia no nosso corpo, chamados 7 chakras principal. É o Valentim que está espirrando aqui. Saúde, Valentim! Então vamos lá. Eu sou Roberto Possarli, eu sou psicanalista, especialista em psicopatologia, né, doenças mentais, e também especialista em leitura corporal. Faço atendimentos, né,
faço atendimentos clínicos, principalmente focado nessa área dos traumas infantis, as 5 feridas emocionais, e eu trabalho com o atendimento clínico e também ministro aulas em cursos de psicanálise. Tenho 2 perfis aqui na plataforma, um deles estava aparecendo aí, está sem foto aí, que está entre a Angélica e a Zilda, é o Roberto Possali, onde lá eu posto temas, variados temas, mas principalmente voltados para o desenvolvimento humano, e parte desses temas eu transformo em vídeo, né? Os temas das lives, em alguns momentos eu vou transformando em vídeos. E falar em vídeo, né? Eu peço para que vocês, não sei se vai dar tempo ainda hoje, mas sempre deixem na live com vocês um bloco de papel, caderno, caneta, porque vou dando algumas dicas, algumas orientações, se não for nessa live, na live de sexta-feira. Eu preparei aqui um passo a passo para a gente conversar, e eu não sei se nós vamos conseguir, no tempo hábil que nós teremos aqui, uma hora e meia mais ou menos de live, para a gente poder falar a respeito desses exercícios, tá bom? Então vamos lá. Você já se perguntou, aí é uma pequena pergunta, uma pergunta já de início, né, que eu faço para vocês. Você já se perguntou por que alguns momentos você sente dores crônicas sem uma causa clínica aparente? Porque certas emoções, aí falando, né, a Fran que levantou a bola das emoções um pouquinho atrás, porque certas emoções parecem travadas, ou porque você muitas vezes se sente desconectado, desconectada do seu próprio corpo. Então, se você pensa, puxa vida, o que será que eu estou desconectado? Parece que aquilo que eu sinto está em desalinho com aquilo que eu faço, né? Então, essa live é para você, né? Então, se você sente dores crônicas no corpo, fez todos os exames e você não encontrou nenhuma resposta clínica, talvez hoje ou na próxima live, você estará de verdade obtendo algumas respostas. Eu espero poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Vocês já falaram aí, muitas pessoas do interior de São Paulo, Mato Grosso, Paraíba, tem gente aqui de Santa Catarina, tem gente de São Paulo também. Então é uma live que está atingindo muitas pessoas. Então eu estava falando, né, que ontem eu recebi um relatório, Paraná, Raquel, recebi um relatório do TikTok dizendo que pelas lives já passaram mais de 300 mil pessoas. É um número muito expressivo, né? Para uma conta razoavelmente pequena, né? Então eu me considero ainda uma conta pequena. E o TikTok me passou ontem um relatório dizendo que mais de 300 mil pessoas passaram pela live, tá? Então, nós vamos falar das couraças musculares, né? Então, as couraças musculares, o que na verdade são as couraças musculares, né? Vamos entender o que são. Imagine que ao longo da sua vida, para se proteger, por exemplo, de experiências difíceis, medos, frustrações, você foi vestindo uma espécie de armadura, uma armadura invisível para proteger, para se proteger, peça por peça, bem devagar, bem lentamente. Aquela primeira peça que você vestiu não foi suficiente para te proteger de uma dor que você sentia. E você foi vestindo cada vez mais e mais peça, até você criar uma armadura invisível no seu corpo. Seria mais ou menos assim. Você pega aquela malha de gesso, né, típica para que você dá ortopedia. Então você pega um pedacinho, molha, coloca no dedo, vai endurecer. Não é lá aquela grande estrutura de gesso, né?
Obrigado. Então vamos lá. Você tem aqui, aí você vai colocando malha por malha, você vai engrossando essa malha, vai molhando até que fique aquela estrutura de gesso que todos nós conhecemos, para quem já, né? Para quem já teve partes do seu corpo engessado, ok? Então você tem aí uma armadura, um exemplo de armadura, mas isso é do ponto de vista emocional, né? Isso é do ponto de vista emocional. Você vai vestindo uma armadura invisível para se proteger de uma dor, tá? De uma dor que você não sabe de onde vem essa dor. Tudo isso é inconsciente, ok? Então, a couraça, ela é um sistema de tensões musculares crônicas e automáticas. Você não pensa, eu vou criar uma máscara para eu me... Uma máscara não, perdão, uma couraça para eu me proteger de tal dor. Nós vamos aprendendo a nos proteger de forma inconsciente, ok? Porque a gente não quer sentir a dor novamente. E aí nós vamos aprisionando o nosso corpo, tensionando algumas áreas deste corpo. Ela vai funcionar como uma defesa corporal contra emoções que não conseguimos processar e muitas vezes vamos passar a vida inteira, né, sem processar. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Então nós vamos passar muitas vezes, muitas pessoas passam a vida inteira sem entender esses processos, onde originou-se esses traumas de infância, como que isso atua no dia a dia da pessoa, né? E muitas vezes a gente não consegue processar, né? E essa falta de processamento, essa falta de entendimento, essa falta de consciência dessas questões que nos acometem a vida inteira, por exemplo, raiva aprisionada, medo aprisionado, tristeza aprisionada, vai criando uma couraça de proteção, né? Bom dia, Maria, seja bem-vinda, né? Então nós vamos trabalhar essas questões para que você possa entender o que é que se passou provavelmente com você até você chegar neste ponto de aprisionamento emocional. Os termos podem parecer assim muito pesados, né? Mas é dessa forma que a gente precisa falar, porque é assim que a temática ela se consolida. O ser humano vai criando para si uma gaiola emocional. E dentro dessa gaiola pode ser que todas as portas e passagens estejam abertas. Só que a pessoa que criou essa gaiola emocional, ela olha para aquela portinha que está aberta, mas ela não tem forças para sair daquela gaiola. Então, ela passa a acreditar que é assim mesmo. Saúde. Ela passa, outra vez, ela passa a acreditar que é assim mesmo. Ela acredita num fatalismo, que ela nasceu para sofrer, ela nasceu para ser arrimo da família, ela nasceu para resolver todos os problemas do mundo, ela é uma pessoa desinteressante, ela é uma pessoa que não consegue nada, e ela vai se aprisionando, levando o mundo nas costas, levando pessoas nas costas, levando família nas costas, tentando resolver todos os problemas, fugindo de situações, fugindo de intimidade, fugindo de celebrar pequenas conquistas, fugindo da emoção, porque acreditou que precisa ser racional o tempo todo. Em algum momento, o seu corpo vai gritar no lugar da sua voz. Se você se cala, é uma frase muito conhecida, o seu corpo fala. Então, quando a gente fala dos anéis torácicos, dos anéis musculares, essas couraças musculares, nós estamos falando de aprisionamento de emoções. Bom dia, Maria. Bom dia, Mari. Sejam bem-vindas. Então,
essa armadura não é apenas psicológica, mas tem um correspondente físico. Tem um correspondente físico, tá? A couraça muscular é a manifestação corporal do trauma ou da dor, tá? Então, quando a gente fala de couraça, nós vamos falar cada uma delas, começando lá da couraça ocular, nós estamos falando de uma dor, né? Um trauma que foi represado e está sendo manifestado no corpo. E para isso, como eu disse, nós temos 7 segmentos principais de tensão que se organizam em nosso corpo na forma horizontal, né? Ou seja, nessa faixa. É como se a gente tivesse enfaixado circularmente o nosso corpo, para que vocês possam entender como que esta região fica tensionada, tá? E quando essa energia que eu falo aqui, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, eles ficam bloqueados de forma crônica em anéis pela extensão do nosso corpo, dos olhos até a região da cintura, chamada região pélvica, o corpo começa a gritar. E a partir do momento em que o corpo começa a gritar, é o que a gente chama que começa a se instalar o processo psicossomático, tá? E em cima desses processos psicossomáticos, um sofrimento emocional se manifesta em sintoma físico. Então, muitas vezes você tem aí sintomas físicos, dores percorrendo o seu corpo inteiro, você vai fazer exames, você vai fazer vários processos clínicos e você não descobre nenhum tipo de causa que seja relevante para aquela dor que você está sentindo. E muitas vezes as pessoas ouvem de seus médicos: olha, o seu problema é emocional, não tem nada clinicamente, todos os seus exames estão normais, você tem problema emocional, você precisa procurar, né? É isso, exatamente, Cris. Você precisa procurar um psicólogo, dependendo da situação, um psiquiatra, mas clinicamente você não tem nada. E aí, como na sociedade ainda nós temos um tabu, né, de que quem procura ajuda, autoajuda, autoconhecimento, quando eu falo autoajuda é autoconhecimento, processos terapêuticos, muitas vezes a gente procura em silêncio, porque muita gente da nossa família não nos apoia, tá? Não nos apoia. Então a gente fica assim, eu procuro ou não procuro? A maioria das pessoas acaba não procurando, né? Porque, ou seja, eu não tenho apoio, né? Então é preciso criar essa rede de apoio. A família deveria ser as primeiras pessoas a apoiar o processo de busca do entendimento do porquê essas coisas estão acontecendo no corpo das pessoas. É complicado, mas nós temos soluções para tudo isso. Então vamos lá. Então, a partir deste momento, para quem ainda não pegou, deixa aí do lado um bloco, né? Meu filho não procura porque diz que é só louco que faz terapia. A gente faz terapia para não ficarmos loucos. Então esse é o outro entendimento. Quem não busca terapia vai ficar louco. Quem busca terapia está se precavendo de uma possível loucura. Assim, não essa loucura estereotipada que a gente entende. Mas a gente precisa acabar com esse tabu, mas cada pessoa é um mundo em si. Aquelas pessoas que dizem, eu não busco terapia porque terapia é para louco, na verdade, estas pessoas estão fugindo daquilo que sabem que vão encontrar em terapia e elas não querem trabalhar os seus conteúdos emocionais que estão presos e represados em formas de trauma. Então, inconscientemente, estas pessoas vão verbalizar que terapia é para louco, né? Porque sabe que ao entrar num consultório, seja de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, quando começar a remexer, as feridas vão sangrar novamente. Então,
essas pessoas não querem as feridas sangrando novamente, tá? Então deixa eu ver aqui, tem gente aqui. Vamos lá. Então, gente, primeira coisa, deixa aí o bloco do lado aí, que daqui a pouquinho eu vou passar um exercício para vocês, tá? Agora nós vamos começar de cima para baixo, falando a respeito dos anéis de bloqueio, né? Dos anéis as couraças musculares. Primeiro é o anel ocular, tá? O anel ocular, a gente vai começar de cima para baixo, esse tensionamento, né? E essa tensão começa quando há alguns processos que nós não entendemos lá da infância, a gente começa a perceber como que essas situações, né, como que os traumas, a gente começa a identificar que, principalmente, quem tem essa região ocular travada, né, a gente começa a fazer algumas associações com o trauma da rejeição. Então, quando a gente fala de anel ocular, né, que é essa região aqui dos olhos, músculo da testa, tá? Quando nós vamos falar de anel, obrigado a vocês que estão chegando, a vocês que estão me ouvindo, aos presentes que estão sendo dados, muito obrigado, tá? Então, anel ocular vai pegar o músculo da testa, além dos olhos, claro, o couro cabeludo, parte posterior da cabeça, o que a gente chama de nuca, mas a parte occipital aqui, e também o olfato e a audição. Portanto, comecem a observar, né, toda essa área vai ficando travada. Então, a musculatura é tensionada nessa região. Essas pessoas começam a sentir muitas dores de cabeça. E aí, quando vão buscar, né, provavelmente aí atendimento médico, acaba indo para o oftalmo. E muitas vezes essas pessoas vão precisar usar óculos por conta do tensionamento nessa região. Quando eu falo óculos, não óculos para descanso, óculos para algumas situações realmente ali, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, enfim, nós vamos chegar lá. Mas é só para vocês entenderem como que esse tensionamento pode acarretar, tá, essas questões de ordem emocional. Tá? Então, o primeiro grande anel é o anel ocular. Então, como é que o anel ocular se forma? Para quem vem acompanhando, né, as minhas lives, obrigado. Para quem vem acompanhando as minhas lives, eu falo bastante das 5 feridas emocionais. O anel ocular está relacionado com o trauma da rejeição. Então, pessoas que sofreram ou que sentiram que foi rejeitada, porque uma coisa é você ser rejeitado, outra coisa é você achar que foi rejeitado. Tá? Então, mesmo sendo ou achando, o seu corpo vai produzir as mesmas sensações, os mesmos comportamentos. Independente se foi real ou se foi algo que você criou da sua cabeça, mas a sensação ela é real. E aí, para se proteger, você vai passar a vida inteira a tensionar essa região aqui. Tá? E qual é o desdobramento quando você tem tensão nesta área? Bom dia, Laura. Você tem, né, o olhar assustado, o olhar vago, aquele olhar congelado. Aquela pessoa que, quando você conversa com ela, ela olha para o nada, aquele olhar congelado, você começa a perceber aquela pessoa olhando para um vazio profundo e tremendo, e a pessoa não pisca. A pessoa fica com aquele olhar congelado, como se ela estivesse paralisada, né? Então, essas pessoas, claro, uma coisa é importante dizer, não basta eu pegar uma pessoa e olhar para ela e perceber que ela está com o olhar congelado e falar assim, nossa, essa pessoa tem o trauma da rejeição
e está com o anel ocular ali travado. Calma. Às vezes as pessoas estão só pensativas. Existem aí características recorrentes para que a gente possa aferir que esta pessoa tem algum tipo de trauma, por isso que ela se comporta desta forma. Então nós não podemos chegar assim, a primeira vez que a gente olha uma pessoa e a gente observa esse comportamento, já falar que a pessoa está enquadrada em ABC. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. É recorrente, é uma série de sinais, é uma série de fatores que a gente precisa observar para aferir se de fato existe tensão nessa área. Mas uma coisa é importante, né? Quando a gente faz atendimento clínico, utilizando essa técnica, né, de terapia, de psicoterapia corporal, a gente vai começar a realizar alguns exercícios e a perguntar algumas coisas para essas pessoas. Por exemplo, você tem dor de cabeça ou dores de cabeças frequentes? Enxaquecas? Normalmente, essas pessoas reclamam de enxaquecas, tá? Eu estou vendo que você usa óculos. Você usa óculos para qual situação? Aí ela vai falar miopia, astigmatismo, hipermetropia, e às vezes tem gente que tem fotofobia, ou seja, aquela pessoa que tem dificuldade de estar no claro. Então ela precisa daqueles óculos transition que faz a transição, né, da claridade para o escurecimento da tela, porque muitas vezes as pessoas têm fotofobia. Legal, tá? Aí eu vou investigando. Você, por acaso, tem alguns problemas respiratórios? Se eu estou falando, né, da região da cabeça, olfato, eu vou perguntar para ela, você tem sinusite recorrente, né? Então, a pessoa fala assim, não, eu tenho sinusite. E aí a gente vai ampliando essas perguntas, né? Eu estou aqui dando pistas de somatizações possíveis para quem tem essa região travada do ponto de vista emocional que está associado ao trauma da rejeição. Vão anotando as dicas aí, tá? Vão anotando as dicas. Você tem zumbido? Você escuta alguns zumbidos nos ouvidos? Tá? Labirintite? Então, olha só, quantas coisas a gente pode perguntar para esta pessoa. É claro, você já foi fazer os exames? Já fui fazer os exames, eu tomo remédio para labirintite, eu tenho zumbido no ouvido, eu tenho sinusite, você tem ou está? São coisas completamente, olha lá, a Zildinha. Eu tenho labirintite e zumbido no ouvido. Ah, Roberto, mas isso não é uma condição clínica? É uma condição clínica, mas o corpo já está manifestando esse olhar que eu estou passando para vocês, é uma visão emocional da dor que existe no corpo. Não estou negligenciando a parte clínica, que existe a parte fisiológica, existe trauma, existe alguma coisa que aconteceu no corpo. Mas o olhar que eu estou trazendo aqui para vocês é o olhar, a visão emocional dos processos que estão acontecendo no nosso corpo físico, ok? E aí, né, você tem algum tipo de alergia? Você tem problema, eu vejo que você tem problemas de pele. Ah, eu tenho problemas de pele, nossa, é por conta do chocolate que eu como, né, mundão? Né? O chocolate, eu não estou dizendo, mundão, que você tem trauma da rejeição, tá? Pelo amor de Deus. Não, o biotipo do mundão não é trauma da rejeição, não, tá? É outro processo. Mas um fato isolado não traduz um sintoma característico da abordagem que eu estou trazendo para vocês, desta couraça muscular, deste anel que trava, né, o entendimento. Então, por que eu faço todas essas perguntas? Por que eu fiz todas essas perguntas para vocês? Para vocês entenderem assim, a emoção
principal de quem traz o trauma da rejeição e tem essa área tensionada com todo o restante, né, o couro cabeludo, testa, a parte traseira aqui da cabeça, olhos, ouvidos e nariz, a emoção principal é o medo, né? Então o medo está associado a esse tipo de anel de bloqueio emocional. Além do medo, é a couraça do não querer ver. Olha aí algumas associações com problemas de visão. Inconscientemente, esta pessoa não quer ver. O quê? Nada, ela não quer ver nada, tá? Ela vai bloquear o contato com o mundo e a interpretação da realidade. Porque como ela foi rejeitada ou ela se sentiu rejeitada, ela não quer fazer parte deste mundo que machucou ela. Então ela vai criar alguns mecanismos inconscientes para se apartar deste mundo. São aquelas pessoas que vão viver isoladas. São aquelas pessoas consideradas antissociais. Porque se existe um medo que guia esta pessoa na sua vida, no seu comportamento, qual é o medo? O medo de ser novamente rejeitada. Para não ser rejeitada, eu prefiro não me relacionar, eu prefiro não estar presente, né, neste grupo, eu não participo de festas, eu não participo de eventos sociais, eu não participo de eventos com a família, mesmo eu vou, né, com meu pai, com a minha mãe, porque eles me obrigam. Mas eu chegando lá, eu vou procurar um canto e fico enfiado num quarto, num canto lá da casa, não converso. Muitas vezes são pessoas monossilábicas e olhe lá se serão monossilábicas, mas porque têm medo de serem rejeitadas novamente. Acho que o meu caso é só clínico. Pode ser, Zilda. Né? Uma coisa a gente precisa assim, dizer claramente. Né? A gente fala assim, existe o olhar psicossomático para algumas, né? É isso aí, mundão, fique pouquinho só, 10 minutos aqui, eu garanto que você vai gostar do que você vai ouvir nessa live. Tá? Me dê 10 minutos do seu tempo. Isso, mundão, obrigado. Então, muitas vezes, Ildinha, nós temos casos que são clínicos, né? Por exemplo, nós falamos em várias lives, né? Eu machuquei a perna direita, lado direito do nosso corpo está relacionado a algum conflito de ordem feminina. O lado esquerdo é de ordem masculino, tá? Então, nós temos um olhar atento, né? A gente tem uma explicação somática pela leitura corporal de possíveis situações que possam explicar. De repente, você fala assim, faz sentido, ou não, para mim não fez sentido, né? E aí, provavelmente seja só clínico mesmo. E aí vai fazer os tratamentos e aí você resolve, né? Mas que tem fundo emocional na maioria das vezes envolvido, tem, né? Então não sou eu que estou afirmando. Hoje a ciência já diz que 95% de todas as dores e doenças que nós sentimos tem fundo emocional envolvido. Nós abrimos mão somente de 5% desses processos quando você sabe que aquela condição é uma condição genética, né? É uma condição ali que a pessoa nasceu daquele jeito, daquela forma, né? Então, quando a gente fala do medo da rejeição, a pessoa vai se isolando do mundo e a pessoa não consegue interpretar esta realidade. E aí eu vou colocar aí um adendo muito importante. Não saia agora da live. Ouça primeiro, né, que o que eu vou dizer para vocês é muito importante. Essas pessoas que trazem o trauma da rejeição, elas poderão recorrer a um processo, a uma fuga, e muitas vezes a dor será tão grande que muitas pessoas que têm este trauma da rejeição, este bloqueio na região ocular, elas vão ser vítimas fáceis para os vícios. Quando eu estou falando de vícios,
uma terminologia que a gente utiliza em terapia e na psiquiatria, que é a drogadição. Ou seja, são as pessoas que a gente chama de drogaditos. Né? Drogaditos não no diminutivo, né? São as pessoas viciadas em substâncias psicoativas, são as pessoas viciadas em bebidas alcoólicas, são as pessoas viciadas em qualquer tipo de situação, vício. Porque eu estando junto com o meu vício, o alívio que causa, mesmo sendo momentâneo, traz uma paz interna, mesmo que ilusória, para essas pessoas. Porém, nem todo mundo que tem o trauma da rejeição cairá na tentação do vício. As pessoas que caem na tentação do vício traz dentro de si a ferida da rejeição, ok? Então são coisas distintas, mas muito importantes. Então são vários aspectos que a gente vai trabalhar, que a gente vai identificar, que a gente vai observar quando nós estamos diante de uma pessoa com este olhar do ponto de vista somático, corporal, tentando desvendar qual o inconsciente através do corpo desta pessoa, ok? Então nós vamos olhar vários aspectos, nós não podemos olhar um aspecto de forma isolada, tá? Então, vamos imaginar que você tenha, né, o trauma da rejeição. Eu vou passar para vocês aqui um exercício muito simples, para alguns e para outros não será simples. Esse exercício, né, 340 Moon2, 372 Moon2, 4 nessa live. Muito bem, olha, 378 pessoas na live. Muito obrigado a você que está aqui, obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. O exercício para que você faça, para você aliviar, mesmo que você não tenha o trauma da rejeição, tá? Mesmo que você não tenha o trauma da rejeição. Você vai fazer esse exercício muito simples, tá? Eu estou pensando depois em transformar todas essas dicas de exercícios em vídeos que eu vou disponibilizar aqui na plataforma, tá? Mas eu só não sei quando que eu vou fazer isso, mas já está no radar para que eu disponibilize para vocês estes exercícios em formato de vídeo, ok? É uma promessa que eu vou cumprir para vocês. Então vamos lá. O nome do exercício é, bom dia, Beth, olhar em movimento. Como assim olhar em movimento? Nós vamos fazer juntos, tá? Eu vou fazendo e vocês vão tentando fazer porque não é fácil. De antemão, eu já digo para vocês que poderá gerar um certo desconforto para algumas pessoas, tá? Vocês vão procurar um lugar agora sentados, vocês podem ficar sentados, sentadas, de modo confortável. Obrigado, Nath. Obrigado. Pode ser que seja esse o seu caso. Obrigado aí pelo feedback, tá? Sente-se confortavelmente, mantendo a cabeça parada. A cabeça não pode se mover. Senão, obrigado, Ana. Senão o titio vai brigar com você, tá? A cabeça precisa se manter fixa. Então vamos lá. Olhe para cima o máximo que você conseguir. Pode parecer estranho, né? Vou fazer algumas caretas aqui. Eu sei que algumas pessoas vão me printar para depois colocar nos seus stories. Fiquem tranquilos. Agora é sério. Olhe para cima o máximo que vocês conseguirem. O máximo. E segure isso daí por 5 segundos. Cada movimento que eu pedir para vocês, tentem segurar por 5 segundos. Olhe fixamente para cima sem mexer a cabeça. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para baixo, tá? O mais que vocês conseguirem, mas a cabeça não pode se mexer. É o olhar. Você vai tentar, olhando para frente, tentar olhar para o seu umbigo. Eu sei que é impossível, mas é uma tentativa. Por que eu estou fazendo isso? Para treinar a musculatura aqui. É como se nós estivéssemos numa academia,
para desbloquear os nossos anéis de bloqueio. Nós vamos fazendo exercícios musculares para outros conjuntos de músculos do nosso corpo e a gente esquece que existem músculos aqui nos olhos, que movimentam os olhos. Então vamos lá. Olhando para cima, o máximo que você conseguir por 5 segundos, tá? Vocês não precisam repetir isso agora, então vocês vão fazer isso depois da live. Vocês vão olhar para baixo, o máximo que vocês conseguirem, sem movimentar a cabeça precisa ficar fixa, tá? Depois vocês vão fazer lateralizar os olhos, mesma coisa, com a cabeça fixada, vocês vão olhar o máximo que vocês conseguirem na direção diagonal direita, por 5 segundos, para cima, depois na posição diagonal direita para baixo, 5 segundos, repete-se para cima à esquerda, repete-se para baixo à esquerda. Tudo bem? Cima, baixo, lateral direito subindo, lateral direita descendo, lateral esquerda subindo, lateral esquerda descendo. Ok? 5 segundos sempre. E por último, vocês vão fazer um grande círculo com os olhos, né? Sem mexer a cabeça. Então vocês vão movimentar os olhos, o grande círculo, vocês vão rodar. Algumas pessoas vão sentir tontura. Algumas pessoas vão ter desconforto. É normal, porque a gente não treina essa região, porque a gente esquece que essa região tem músculo, tá? Então, quem conseguiu fazer, vocês vão sentir uma certa tontura, independente se você tem ou não esse trauma aí registrado nesse segmento do seu corpo, né? Exatamente, porque se você faz, muitas pessoas vai mexer com labirinto, e aí vai dar uma certa labirintite, uma certa tontura. Mas se você, o zóio vai explodir, né? Se você fizer estes exercícios todos os dias, tá? Você vai perceber uma melhora na sua visão. Isso não sou eu que digo, são os especialistas que trabalham com exercícios oculares. Então nós precisamos movimentar o músculo dos olhos, é como se nós movimentássemos os tríceps, bíceps, glúteos, quadríceps, todos os músculos do corpo, e a gente esquece do músculo ocular, tá? Então, façam esse exercício, é fácil, e vocês vão perceber no começo um certo desconforto, mas vai aliviando essa tensão. E depois, olha só, vou repetir o exercício para que vocês possam até... Faça o seguinte, faça um círculo, imitando o nosso rosto aí no seu bloco de anotações, tá? E aí nesse bloco de anotação, você coloca setinha para cima, seta para baixo, setas lateralizando para a direita e para a esquerda, e setas lateralizando para baixo, direita, esquerda. E aí vocês podem colocar uma seta circulando, né? Dentro deste grande círculo, uma seta circulando, que é o exercício que vocês vão fazer, né? E escrevam 5 segundos. Eu olho para cima, olho para baixo, lado direito subindo, lado direito descendo, lado esquerdo subindo, lado esquerdo descendo. Faço o movimento circular todos 5 segundos. E por último, tá? Por último, vocês vão fazer... Pode parecer exercício tão bobo. Olha o que vocês vão fazer depois que vocês fizerem todos esses movimentos. Vocês vão contar mentalmente enquanto piscam. Vocês vão piscar, né? Durante 10 segundos, pisque rapidamente. Como assim? Para vocês treinarem o músculo também das pálpebras. Vocês vão... A gente não... Isso é treino. Pisca. Mesmo que você não queira. E perceba. Você vai sentir um certo desconforto também ao piscar rapidamente, porque você vai cansar o músculo da pálpebra, mas isso é um exercício poderosíssimo, tá? E agora, para terminar esse exercício, vocês vão fazer um carinho em vocês. E o carinho é simples.
Vocês vão fechar os seus olhos depois de vocês realizarem esse exercício, porque vai cansar os olhos de vocês. E suavemente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2 dedos, o indicador e o médio, vai massageando levemente seus olhos com eles fechados. Vocês podem ficar aí 5, 10 segundos aqui e massagear as têmporas aqui, com esses 2 dedos, o indicador e o médio. Vocês vão massageando suavemente em movimentos circulares as têmporas. Você vai ter uma sensação de que não quero mais sair daqui. Eu quero ficar aqui o dia inteiro. Aí vocês vão falar assim, tá, mas onde você quer chegar com estes exercícios? Estes exercícios são os exercícios que nós fazemos na clínica quando a gente percebe área de tensão na região dos olhos das pessoas. Quando a pessoa começa a fazer esse tipo de exercício, se não tiver nada fisiológico ali instalado, as dores de cabeça tenderão a diminuir, as enxaquecas não virão com tanta intensidade, tá? Então você começa a aliviar essa região e você percebe que a testa deixa de ser aquela testa franzida que vai ficando toda enrugada. Vocês conhecem pessoas que têm vários sulcos aqui na testa. Então, se vocês quiserem também, além de massagear os olhos e as têmporas, massagear a testa também, né? Como vocês, mulheres, meninas, passam creme, né? Vocês passam creme, vocês fazem esses movimentos de baixo para cima, só que vocês vão fazer essa massagem para aliviar a tensão na região da testa. Com isso, vocês vão sentir um alívio. Olha, 42 mil coraçõezinhos, a Mundão chama atenção. Para quem ainda não conhece, vamos tocando na tela do celular para subir os coraçõezinhos. Quanto mais coração sobe, mais a live é entregue para mais pessoas também aprenderem um pouco mais com o que nós estamos falando aqui na live, ok? Então, quando a gente olha para esse tipo de exercício, né? Quando a gente olha para esse tipo de exercício, a gente fala assim, puxa vida, né? Mas é um exercício tão simples, tão bobo, né? Será que isso tem efeito? Não racionalize. Se a Fran estiver aqui ainda, Fran, este é o momento de não racionalizar, tá? Não racionalizar, ok? Isso. Faz o tap-tap. É uma terapia gostosa. Esse é o momento de você entrar em contato com as suas emoções. Aproveite, né, que você estará sozinho, sozinha. Encontre um tempo. Vocês vão ver que não vai demorar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício. Não pode ser uma obrigação. Ah, eu tenho que fazer o exercício que o Roberto passou em live. Não, você não tem que fazer absolutamente nada. Você vai fazer no horário que você se sentir mais confortável. Ah, mas se eu esquecer de fazer hoje? Calma, amanhã você faz. Antes de dormir você faz. Não precisa ser obrigatoriamente no mesmo horário. Antes de dormir, aqueles 5, 10 minutinhos antes de dormir, desligue o celular, deixe de lado, alivie a tensão, né? Pense, faça um carinho em você. Esse é o grande aprendizado. É você aprender a sentir o seu corpo. Por que eu falo isso? Porque eu conheço várias pessoas que têm dificuldade de sentir o corpo, de tocar no próprio corpo. Isso é o início do processo para que você se acolha. Se você tem sentimento de rejeição, este é o momento para você perceber o quanto rejeitado você é por você. Então se acolha, se permita sentir, tá? E fique com esta sensação. É um exercício muito simples, mas que traz um resultado maravilhoso, ok? E agora, agora esse exercício não vou fazer aqui não. Esse exercício eu vou pedir para vocês fazerem em casa, né?
Esse exercício é a chamada careta terapêutica. Ah, todo mundo, quando criança, brincou, né, de fazer careta em frente ao espelho, correto? Então, é esse o exercício que vocês vão fazer, associado a esse ou não. Vocês podem fazer esse exercício no banho. Naquele momento que você está tomando banho, né, faça esse exercício que eu vou passar para vocês agora, chamada de careta terapêutica, tá? A gente precisa expandir isso daí. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer, quem se sentir mais confortável, em frente ao espelho. Não é todo mundo que vai querer fazer esse exercício em frente ao espelho, porque, nossa, que ridículo que eu estou fazendo, né? Que ridículo. Então, você vai fazer ou em frente ao espelho. Se você não conseguir fazer em frente ao espelho, pode fazer no banho, debaixo do chuveiro, enquanto você toma o seu banho. Você vai fazer todas as caretas possíveis e imagináveis. Não tem regra. Qualquer careta que você quiser. O importante é você perceber que a musculatura do seu rosto está sendo movimentada. Você pode simular abertura e fechamento de boca, o máximo que você conseguir expandir. Você pode esbugalhar os olhos, né, que é um exercício riquíssimo para você treinar, né, essa musculatura ocular. Você relaxa, você arregala os seus olhos, você faz movimento de abertura e fechamento, de mastigação. Você vai fazendo as caretas que vocês quiserem, tá? Você pode até usar a mão como auxiliar para fazer essas caretas, não importa. Lembre-se, você não está sendo visto ou vista. Ninguém vai te chamar ou apontar o dedo que você está ficando louco ou louca. Nossa, eu sou ridícula. Nossa, eu acho que eu estou ficando assim, sem julgamento, sem censura. Às vezes, para que a gente seja curado de uma determinada doença, a gente não precisa tomar um remédio horrível, né, Valentim? Às vezes a gente toma um remédio horrível, né? Aquele remédio que dói. Mas a gente precisa tomar. Ruim de doer. E você estará sozinha, sozinho, debaixo do chuveiro. Faça. Se você não quiser ser pego ou pega de surpresa no banheiro, olhando para o espelho, fazendo 1001 caretas, faça no banho. Mas faça. Você vai ver como que essa região aqui vai ser de pirona, né? Você vai ver como que essa região aqui estará relaxada. Você vai aliviar a tensão, porque daqui a pouquinho eu vou falar desse segmento aqui oral. Não sei nem se vai dar tempo de falar do segmento oral, né, pelo avançar da hora. Você vai perceber aqui um alívio nessa região, tá? Nós estamos falando apenas do primeiro anel, que é o anel ocular, né? 454 pessoas estavam aqui neste momento. Mundão, Angélica e Zildinha, né? 450 pessoas. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado a você que está aí na For You. Por alguma impossibilidade, você não consegue subir. Obrigado a você que ficou aqui 10 minutos ouvindo as dicas. Eu agradeço imensamente o seu carinho, a sua confiança e a sua audiência. Muito obrigado, tá? Não acabou, nós temos mais algumas coisinhas ainda. A live vai até às 10h30, tá bom? Então vamos lá. Isso, vamos fazer esses exercícios. E depois, se vocês quiserem, no privado ali, vocês me mandem mensagem, como é que foi, né? Obrigado, Aninha. Como é que foi esse exercício? Tem muito, mas muito, muito exercício para passar para vocês, né? Então, as minhas lives, elas trazem do ponto de vista teórico,
mas eu estou entregando para vocês aí alguns exercícios, né, de ressignificação de algumas mensagens que estão gravadas no nosso inconsciente, exercícios que a gente pode fazer aí de forma muito tranquila, muito natural, tá? E a gente vai fazendo esse processo junto, tá bom? Alguma pergunta que passou batida aí na barra de rolagem? A Raquel acabou de fazer uma pergunta. Ela perguntou assim, seria a rigidez dos músculos afetados pelos traumas? Isso, Raquel. Olha aí, Roberto Nogueira, presidente prudente. Bom dia, meu xará. Seja bem-vindo. Eu acho que Presidente Prudente é região oeste de São Paulo, né, meu amigo? Região oeste, seja bem-vindo. Um abraço aí pro pessoal do Presidente Prudente. Muito bem. Olha, quando a gente fala de tensão muscular, por essa ótica, tá? Por essa ótica que nós estamos abordando aqui. Nós estamos falando de uma dificuldade de lidar com determinadas emoções. Quando nós falamos, tá, de tensão nessas áreas, na área ocular, eu estou relacionando esta tensão com o trauma da rejeição. Mas é importante dizer o seguinte: o trauma pode ter acontecido ou simplesmente percebido. Eu senti que fui rejeitado, né? Mas de fato eu não fui rejeitado. Eu só tive a sensação. E esta sensação eu fico carregando a vida, até eu entrar no processo que a gente chama de ressignificação. Então, essas tensões musculares que nós carregamos no nosso corpo, e nós temos vários, né? Como eu disse no início da live, são 7 áreas de grande tensão em nosso corpo. Ali tem processos somatizados. Ali temos traumas instalados que o nosso corpo represa. Por que essa musculatura enrijecida em determinadas regiões? Ok? Por quê? Porque nós aprendemos para não sentirmos a dor novamente, que nós sentimos a primeira vez, onde caracterizou-se como trauma. Eu falei isso na live da semana passada. E falar em live, tá? Eu estou disponibilizando todas elas no meu canal, lá no YouTube, ok? Então depois, se vocês quiserem olhar mais com calma, tranquilidade, eu não consigo postar imediatamente, mas devagar eu vou subindo todas as lives lá para o meu canal, para que vocês tenham uma fonte de onde buscar assistir novamente, tá bom? Ana, bruxismo está relacionado ao próximo segmento muscular, que é o segmento oral, né? Que é a tensão da ATM, articulação temporomandibular aqui, que é o bruxismo. Bom dia, Gi. Então, o bruxismo está relacionado com o próximo segmento que eu vou falar agora. Obrigado aí pela pergunta, ok? Então vamos lá, gente. Respondido, Raquel, respondida a sua pergunta, quando você fez aí na barra de rolagem. Márcia, nós vamos falar agora. Liz, bom dia, seja bem-vinda. Ô, Roberto, obrigado, já Raquel. vai falar agora sobre o bruxismo. Me responde uma coisa. A pessoa pode ter bruxismo em períodos da vida? Não sempre? Pode, não. Às vezes o bruxismo vem... tem gente que tem o bruxismo constante, né? Que vai precisar daquela placa, senão estraçalha todos os dentes. Mas tem gente que tem bruxismo muito pontual em determinadas situações. Quando a gente fala, né, de bruxismo, nós estamos falando de raiva, né? O bruxismo é aquela raiva muito reprimida que, se em sã consciência você não faria isso, mas o seu desejo é que você queria estraçalhar determinadas pessoas. Então o bruxismo é uma resposta do seu organismo para uma raiva que você tem, que você guarda
e que você não consegue botar para fora. Então, o seu corpo, né? A Márcia já coloca aqui que ela já usa a placa, porque o dela já é constante, né? Então, o bruxismo está relacionado à ferida do abandono, tá? Eu posso ter sido abandonada, né? Fui abandonado, abandonada. Eu posso ter sentido que eu fui abandonado, abandonada, ok? E você traz essa sensação no seu corpo, né? Fibromialgia é outro processo, é o processo da desvalorização completa do ser humano. A pessoa que sofre com fibromialgia, bom dia vocês que estão chegando agora, nós vamos falar disso em breve. Estou montando aí uma maratona que eu vou falar de psicossomática, mas eu já adianto que bruxismo é aquele processo somático de desvalorização. Você se sentiu ou se sente uma pessoa totalmente desvalorizada, uma pessoa que foi abusada em todos os sentidos e aspectos, e você sente dor no corpo inteiro, tá? Então o seu corpo produz essa dor, né, a fibromialgia. Claro que tem aspectos clínicos ali envolvidos, claro que tem tratamento para essa condição, mas do ponto de vista emocional, é preciso trabalhar a valorização, a sua valorização enquanto ser humano, tá? Ok? Então vamos lá. Segmento oral. Vamos ver se a gente consegue terminar aí o segmento oral. E a gente, se não conseguir, a gente vai ao DET, tem fibromialgia, né? E principalmente eu acredito que no inverno, né, você deva sofrer ainda mais, né, Aldete, com a fibromialgia, porque deve aumentar, né, as dores nesse período de frio. O anel oral, eu imagino, está localizado músculo da boca, queixo, garganta, mandíbula e nuca. Ou seja, o anel ocular estava nessa região occipital aqui, né? Nessa região aqui da cabeça. O anel oral desceu já um pouco, nós estamos falando da nuca, tá? Tanto eu posso trabalhar, né, essa região aqui, que é a fase da amamentação. Olha a Angélica lembrando aí, vamos dar tap-tap na telinha, toque na telinha para a gente atingir aí 100 mil coraçõezinhos. Obrigado a você que está chegando agora. Então, o anel oral está relacionado à fase da amamentação. Essa fase da amamentação ou não aconteceu, né? Ou não aconteceu, ou aconteceu demais e a pessoa achou que não foi o suficiente, então fica aí esse trauma. Mas quando a gente fala de o trauma do abandono, não o abandono físico em si, abandono afetivo. Nós já falamos disso várias vezes em nossas lives, né? Esse abandono físico é aquela sensação que a criança teve de não estar sendo vista, observada, e todas as suas necessidades e desejos foram negligenciados. Então ela entende que ela tenha sido abandonada. Isso traduz o abandono, tá? Então quando a gente fala de abandono, não é o abandono físico. Ah, a mãe não quis a criança, deu para alguém, deixou lá num cestinho na porta da casa de outra pessoa. Não é necessariamente este abandono. Normalmente quem tem o trauma da rejeição traz também o trauma do abandono. Então a região da cabeça está afetada, principalmente para as pessoas que têm o trauma da rejeição e juntamente o trauma do abandono. Então a cabeça vai ser o ponto de alarme dessas duas feridas emocionais: rejeição e abandono, tá? Quais são as emoções reprimidas para que você tenha? Olha aí a resposta muitas vezes para o bruxismo. Para quem me perguntou sobre o bruxismo, a Ana, se eu não me engano,
eu não vou lembrar quem mais que falou do bruxismo. A Zilda falou do bruxismo, teve mais alguém aqui que falou do bruxismo, tá? Acho que foi a Cida, não tenho certeza, tá? Então vamos lá. Sinusite é trauma da rejeição. Está relacionado bastante ao trauma da rejeição, que é o segmento ocular que está travado aqui, né? Então vamos lá. Bruxismo, a emoção reprimida de quem tem... Bruxismo não. O segmento aí, o anel oral travado aqui, essa musculatura travada, ok? Está relacionado ao trauma do abandono, raiva, choro, desejo de sugar, que não teve amamentação, expressão de necessidades afetivas que foram proibidas na infância. Você esteve proibida de manifestar o que você desejava. Outra coisa, engole o choro. Já ouviram essa expressão? Engole o choro. Você engoliu o choro, você não foi, né, autorizado a chorar. Aquilo gerou uma raiva tão grande em você, inconscientemente, que teoricamente você não lembra, ou se você lembra hoje, em alguns momentos vai doer como doeu daquela vez. Tem pessoas que fazem questão de não lembrar mais dessa fase do engolir o choro, cresce racionalizando todas as suas emoções, mas o corpo manifesta tudo aquilo que a mente tenta racionalizar em forma de somatização. Então, essa região aqui fica comprometida. A raiva está nessa região aqui. Engoliu o choro, mas na época a vontade era de avançar na pessoa que me fez e que me pediu para engolir o choro. Então, inconscientemente, eu carrego dentro de mim uma raiva que eu não sei de onde vem. Aliás, eu nem sei se eu sinto raiva, mas o corpo produz essa mastigação, principalmente à noite. Eu vou dormir, mas o meu cérebro trabalha o tempo todo porque eu ainda não trabalhei essa região de destravar, tá? Então, como se manifesta? Vocês já devem ter visto pessoas, aí são casos gravíssimos. Mandíbula travada. Eu conheci uma pessoa, né? É isso, né, Ana? Eu conheci uma pessoa que ela foi abrir a boca para comer um lanche e ela travou aqui e ela foi para o hospital. Teve que destravar no hospital. Então a tensão era tão grande nessa região que o simples fato de abrir a boca, a mandíbula se destacou e não voltava mais. E tem gente, né, não sei se vocês conhecem, pessoas que ao falar, a mandíbula faz assim, tac, 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 um osso de cima estalando com o osso de baixo. É também tensão nessa área oral, na boca, né? Eu tive que colocar protocolo, quebrei 4 dentes com bruxismo, olha aí. Né? Quando mastigo, mordo muito essa região e da afta. Muitas vezes é mordida cruzada que a gente fala, Raquel. Quando a gente mastiga, né? E muitas vezes a gente pega aqui o canto da bochecha, é dito muitas vezes que é mordida cruzada. A arcada dentária, ela não está alinhada, então muitas vezes você tem uma mordida cruzada e morde o canto da boca, gerando aquelas feridas que a gente chama de afta. Então vamos lá. Mandíbula travada, boca tensa. O que é uma boca tensa? A pessoa está o tempo todo aqui, ó, com o lábio tensionado. Você observa as pessoas, elas estão aqui, e esse músculo fica assim, ó. O músculo fica tensionado, internamente a pessoa está mastigando o próprio dente, né? Então você olha isso aqui e muitas vezes lábios finos. Lábios finos significa tensão nessa região. Um lábio, né? O lábio ele precisa ser mostrado. Uma pessoa, muitas vezes ela anda, né? Ela vive com a boca fechada, mas tensionando essa região aqui. É raiva. Ela está segurando raiva, ela está segurando o grito, ela está segurando o choro.
E é exatamente isso que a gente trabalha nesse desbloqueio. E essas pessoas vão crescer tendo grandes dificuldades de expressar o que sente. Então essas pessoas vão guardando para si tudo aquilo que queria botar para fora, mas aprendeu a engolir, né? São pessoas que vão ter dificuldades em pedir ajuda, são pessoas que vão ter dificuldades em dizer que estão passando por problemas, são aquelas pessoas que vão, durante a sua vida, acreditar que é o super-herói ou a super-heroína, de achar que consegue resolver tudo, inclusive os problemas de todo mundo. Então são as pessoas que vão somatizar toda esta carga nessa região aqui, pescoço tensionado, mandíbula tensionada, raiva reprimida, porque acha que tem que dar conta de tudo, né? Então a gente precisa relaxar. E mais uma vez, né? Uma pessoa, quando eu percebo que tem o trauma do abandono e vem, né, para mim, para que eu possa realizar o processo terapêutico, eu vou perguntando: por acaso você tem bruxismo, né? Como eu estava assim hoje, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu estava assim hoje e, de fato, estou com sentimentos para colocar para fora e não consegui. Eu vou passar um exercício para você, Gislaine, né? Gislaine, vou passar um exercício já para você fazer, para você destravar essa boca, logo, logo. Dores na articulação da mandíbula, né? A ATM, a articulação temporomandibular. Problemas dentários recorrentes, dentes doloridos, quebradiços, trincados, dores na nuca, torcicolos constantes. Ah, torcicolo é porque eu dormi de mau jeito. Você pode ter dormido de mau jeito, mas pode ser a manifestação somática de uma raiva reprimida, tá? Então você tensiona, você anda o tempo todo tensionado, preocupado com as coisas, que você tensiona essa região aqui do pescoço. Qualquer movimento em falso que você faz dá o travamento muscular, gerando o torcicolo, tá? Eu já vi gente com a mandíbula travada. Problemas respiratórios, bronquites, asma, pela tensão aqui na garganta, o ar não flui como deveria fluir, ok? Então, não estou dizendo que todo mundo que tem asma, bronquite, tem problemas nessa região, tá? Mas normalmente observa-se isso. Nós precisamos soltar essa musculatura, ok? Então, vamos lá. Mesma coisa, agora para concluir, né? Deixar aí um exercício para quem precisa destravar essa região oral, esse segmento muscular que a gente chama o anel oral. Então vamos lá. Exercício simples, né? Vamos soltar essa tensão que existe na nossa mandíbula. É claro que vocês não precisam fazer isso agora na live, mas são exercícios que eu passo para vocês, que nós fazemos no consultório quando a gente atua com a terapia corporal. Vamos lá. Abram a boca o máximo que vocês conseguirem, como se fosse aquele gostoso bocejo de vontade de dormir. Falar em bocejo dá até vontade de bocejar, né? O nosso cérebro, ele obedece os nossos comandos. Vocês vão abrir a boca o máximo que vocês vão conseguir, como se vocês fossem bocejar. O máximo, o máximo. Algumas pessoas, ao abrir a boca, vão sentir uma tensão nessa musculatura aqui, tá? Então vocês vão sentir essa tensão aqui. E algumas pessoas vão sentir dor nessa região, né? Vocês devem achar que eu sou louco. Tem gente chegando aqui na live. Quem é esse cara aqui abrindo a boca? Tá com sono? Vai dormir, tá? Então, abriu a boca e de preferência, se você estiver sozinho, sozinha, de preferência, verbalize aquele famoso A. O A. A, longo e relaxado. Sabe quando você vai tomar alguma coisa gostosa, você... mas não é esse...
É A. Verbaliza longo. A e vai. Aí você fala assim, nossa, mas os vizinhos vão achar que eu estou ficando louco. Então faça isso quando você se sentir confortável, quando você achar e ter certeza que ninguém vai te ouvir, né? Tá bocejando, né, Zildinha? Na neurociência isso se chama espelho neurônio, tá? Espelho neurônio. Quando a gente faz esse movimento aqui, ó, o seu cérebro associa esse movimento como bocejo. E muita gente começa a bocejar junto comigo, né? Então, quando você vai fazer isso, faça esse movimento de abertura do seu maxilar, o máximo que você conseguir, soltando aquele A prolongado e relaxado. Não é aquele A com raiva. O A prolongado e relaxado. Façam isso 3 vezes. Tá até lacrimejando, Zidinho. Tá até lacrimejando. Faça isso 3 vezes, abrindo a boca. Anotem, abrir a boca, o máximo que vocês conseguirem, soltando um A longo e relaxado, sem tensão. Agora, movimente a mandíbula para a direita e para a esquerda devagar, pelo amor de Deus. Tá? O que é movimentar a mandíbula para a direita e para a esquerda? É careta, não tem outro jeito. Você vai trabalhar essa musculatura. Então você movimenta de um lado para o outro, devagar. Não vai fazer movimentos bruscos, porque você pode travar essa articulação. Devagar. Para lá, para cá. Devagar, tá? E façam movimentos circulares. Como assim? Cai onde você quiser, amor. Como se você estivesse movimentando, do mesmo jeito que você fez os olhos, você movimenta a sua mandíbula. Movimentos circulares. Claro, não vai ser um círculo perfeito, mas não é esquerda-direita. Você vai tentar fechar um círculo. E, por fim, com a ponta dos dedos, olha só, um exercício simples. Simples. Com a ponta dos dedos, você vai massagear perto da sua orelha, essa região aqui. Vocês vão encontrar um ponto dolorido aqui, nessa região aqui, que vai dar nesse pedacinho da sua orelha aqui, sabe aquele lóbulozinho? No lóbulo tá aqui, mas aquela pontinha aqui, nessa região aqui, onde a articulação se junta, onde a mandíbula se conecta. Doeu? Se você... Isso, Márcia. Doeu? É sinal de tensão. Respire fundo e solte. Aperta. Respira fundo e solte. Depois, o que vocês vão fazer? Tá? O seu não, né, Cláudia? Então, se vocês sentiu dor nessa região aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer leves movimentos circulares. Mesma coisa, aquele carinho gostoso que você fez na região dos seus olhos, testa, têmpora, você vai fazer nessa região dolorida onde a articulação se conecta aqui, né? A mandíbula superior com a inferior. Vocês façam movimentos circulares de soltar essa região aqui, ok? Tap-tap na telinha, 75 mil pessoas, perdão, 75 mil pessoas não, 75 mil coraçõezinhos até o momento. Isso, vai fazendo esse exercício bem devagar. Agora, eu não lembro quem, acho que foi a Edilene, eu não lembro quem falou que precisa fazer isso, mas não consegue pôr para fora a raiva. Agora, um exercício para vocês fazer em casa.
tá? Não consegue fazer isso, ó? Faz assim, ó. É um exercício para vocês fazerem em casa. Se você estiver sentindo raiva, muita raiva, em vez de você engolir sapo, né? Boa, Cláudia. Por isso que você não consegue. Isso, também, Raquel. Alivia essa tensão. Isso. Para o estresse emocional, depende, né, do que você está sentindo, assim, o estresse emocional, na verdade, você já está indo mais quase para um esgotamento emocional, né? Esgotamento, quase indo para um burnout, ok? Então, o que você vai precisar fazer? Pegue uma toalha, pode ser pequena, pode ser aí de rosto, de preferência de rosto. Faça isso, Raquel. Uma toalha de rosto, enrole uma toalha e morda a toalha. Sabe aquela vontade que você tem de esganar alguém? Esgane a toalha. Enrole a toalha e morda a toalha. E ao morder a toalha, você bota para fora aquele som que está reprimido dentro de você. Sabe quando você coloca, né? Vou morder a orelha do Osés. Cuidado, Osés. Desculpa, eu não sabia que você estava perto da Zildinha, né? Cuidado, porque se ela morder com raiva, ela é capaz de arrancar um pedaço da orelha, porque o músculo mais forte que nós temos no nosso corpo é exatamente este aqui. Se eu não me engano, a pressão que este músculo consegue fazer é de 80 quilos por centímetros cúbicos. É uma pressão gigantesca, tá? A gente só perde, o meu filho que fala, a gente só perde para o hipopótamo e para o crocodilo do Nilo. A mordida do crocodilo do Nilo é de 1 tonelada, né? 2 toneladas, o Valentim falou, que a mordida do crocodilo do Nilo, né, são 2 toneladas por centímetros cúbicos. O ser humano é 80 quilos. Então, pega uma toalha, enrole a toalha, morda a toalha e bota para fora todo o grito que está represado e reprimido. Grita, mas o grito vai sair abafado, não tem problema, não tem problema. É melhor um grito abafado do que você engolir a sua raiva, engolir o seu grito e futuramente dar problema na tireoide. A Rose está mandando um beijo para você, Tintim. Beijo pra você também. Beijo para você também, Rose. Então, morda a toalha e solte o grito que está preso na sua garganta. Faça esse exercício, tá? Exatamente. Cantar, gritar, esbravejar. Você não precisa se indispor com ninguém. Faça isso com você. Mas, para nós encerrarmos a live de hoje, deixando aqui cenas para os próximos capítulos, nós temos mais 5 regiões que nós vamos trabalhar na próxima live, tá? Cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Eu vou aqui deixar para vocês uma dica, né, de como vocês vão trabalhar esses 2 segmentos. Primeiro, quem traz a ferida da rejeição, como eu disse, bom dia, SR7, traz também a ferida do abandono, tá? Sem problema, Maria, sexta-feira, às 9 horas, estaremos aqui novamente. Você será muito bem-vinda, ok? Já estamos em 84. Olha aí, 85, alguns já segundos, 85 alguns mil. segundos a gente bate 100. Só alguns segundos. Bora todo mundo tap-tap. Isso aí, mundão. Olha aí, Franca, São Paulo, um beijo para Franca. Obrigado, Maria. Não se preocupe, sexta-feira, às 9 horas, estaremos aqui novamente. Os exercícios que eu passei para vocês, tá?
estão gravados nessa live. Em breve estarei disponibilizando, né? Eu fiz da abertura da boca como relaxa. Eu caí aqui de paraquedas. Agora você já se achou e não saia mais aqui. Obrigado, Aldete. Esses exercícios vão fazendo, são exercícios terapêuticos, são exercícios maravilhosos, e depois vocês podem me contar aí no direct o que vocês sentiram, qual a dificuldade, a facilidade. Em breve eu estarei gravando vídeos mostrando esses exercícios para vocês, tá bom? Para que isso fique fixado. Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, a terra do Roberto Carlos. Obrigado, seja bem-vinda, tá? Então é melhor você verbalizar, você esbravejar, mordendo uma toalha, neste caso do segmento oral, do que você se indispor com as pessoas. E uma coisa importante, principalmente, obrigado, Cláudia, Santa Helena de Goiás, olha aí, Floripa, eita Floripa, aprenda a dizer não. Daqui de Portugal, encontrei agora, amei o conteúdo, estava muito mal. Ô, G, eu espero que você tenha aliviado um pouco a situação. Sexta-feira, horário de Brasília, aqui, horário local, às 9 horas, se não me engano, deve ser 11 ou 13 horas aí em Portugal, né? Obrigado a você. Então, vamos ficando aqui. Amém. Nós estamos encerrando daqui a pouquinho a nossa live. Eu quero agradecer imensamente a você, né, que está Curitiba, Ana. Obrigado a você, Joana. Obrigado a você que passou pela live. Obrigado, Dilma. Seja bem-vinda. Obrigado. Me sigam lá no meu perfil. Clique no sininho para receber todas as vezes a notificação. Isso. Esses exercícios vocês vão ver que são muito simples e que vão dar 9 horas da manhã. Eu faço isso. Muito bem. Quarta e sexta-feira eu faço as minhas lives sempre às 9 horas da manhã, tá bom? Obrigado, Rita. E vocês vão fazendo esses exercícios, vocês vão percebendo. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado por sua presença, pelo carinho. Hoje nós chegamos a quase 500 pessoas aqui presentes. É um número incrível, como eu disse. É uma conta ainda considerada pequena. Obrigado pelos presentes, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, pelas perguntas. E na sexta-feira que vem, às 9 horas, agora, depois de amanhã, nós estaremos novamente aqui, continuando, né, com as áreas de bloqueio, as áreas de tensão, falando um pouquinho dos exercícios. Então, na próxima live, olha aí, Ana, vamos bater 100 mil, né? Vamos sim. Então, na próxima live, já deixem de lado papel e caneta para anotar outros possíveis exercícios que talvez você não tenha se identificado com os 2 segmentos aqui. De repente, na sexta-feira, dos outros 5 segmentos, você possa se identificar. Porque nós vamos falar também e fazer alguns exercícios respiratórios, que são muito importantes para que a gente possa destravar também áreas de tensão. São Paulo, Ana. Estou aqui em São Paulo, tá? O burnout é você relaxar, né? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho não, na sexta-feira é possível que a gente fale um pouco da síndrome de burnout. Tá bom, gente? 99.400 coraçõezinhos, 500 coraçõezinhos. Daqui a pouquinho nós vamos bater 600, 100 mil. Quando bater 100 mil, eu me despeço de vocês. Vamos bater 100 mil. Olha aí, 100 mil coraçõezinhos batido. E aí, eu me despeço de vocês, tá? Para que a gente possa, então, nos encontrar sexta-feira, às 9 horas.
Beijo, obrigado, Zilda, Rose, Angélica. Obrigado pela força, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Até sexta-feira, às 9 horas. Tchau. Vamos deixar a plataforma concluir a live. Vamos lá. Tá concluindo agora. Terminar aqui.